Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nesse estudo, vamos ver a experiência de José no seu lar e no Egito. Antes de iniciar esse vídeo, eu pedi a bênção do Senhor, fiz a minha oração para que o Espírito Santo pudesse me guiar e, se for o teu desejo, que possa fazer o mesmo para que os textos possam ser bem compreendidos. Bem, no livro de Gênesis, no capítulo 41, a partir do versículo 39, assim diz: Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fez vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir o seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Bem, esse texto é muito utilizado para fortalecer a teologia da prosperidade, para enfatizar a realização dos sonhos materiais, terrenos. Você precisa disso, você precisa daquilo. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer que você seja rico. Sabe qual é o maior desejo do Senhor Jesus? É ver o seu caráter sendo reproduzido aqui na terra, refletindo a sua imagem, testemunhando da sua glória, para que assim ele possa voltar e reclamar esse povo como seu. Bem, quero trazer essa história numa perspectiva, num paralelo diferente, o porquê de todo o sofrimento, de todo esse caminho estreito que José teve que seguir, e o seu reconhecimento pelo faraó no Egito. E nesse estudo vamos abordar correção ou transformação de caráter, a revelação da glória de Deus e a crise final para os últimos dias. Então vamos ver o que aconteceu lá no lar de José para que ele pudesse ter que enfrentar esse caminho estreito. Voltando a alguns capítulos, no capítulo 37 de Gênesis, versículo 3, diz assim: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Bem, gostaria de indicar um livro, Patriarcas e Profetas, capítulo 20, em falando de José no Egito. E aqui nesse versículo do capítulo 37 fala que Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. E ele até fez uma túnica especial para José. Ah, meus irmãos, aqui está a preferência. E aqui na página 147 diz assim: Os efeitos dessa preferência eram também manifestados em seu caráter, no caráter de José. Defeitos haviam sido acariciados que agora deveriam ser corrigidos. Ele estava se tornando cheio de si e exigente. Sabe o que estava acontecendo com José? O seu caráter estava sendo corrompido. Somente por causa dele? Não. Aqui diz o seguinte: Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com a sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separara de seu lar. E nós conhecemos a história, né? Foi jogado no buraco, depois foi vendido como escravo. Que mudança na situação de um filho ternamente acalentado para um escravo desprezado e desamparado, só e sem amigos. Qual seria a sua sorte na terra estranha e que ia, onde ele ia? Por algum tempo José entregou-se a uma dor e um pesar incontidos, tirado de um lar, agora para ser levado como escravo, e ele ficou martirizando aquilo, aquele sentimento, se entregando àquilo ali. Mas mesmo assim, Deus ia usar aquilo como uma bênção.
Mas, na providência de Deus, mesmo esta experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira em anos não lhe poderia ter ensinado. José, ele deixou de sentir, de ficar remoendo aquele sentimento e decidiu confiar no Senhor. Ele entendeu que aquilo era uma disciplina e ele agora passa a olhar por fé, que Deus o iria direcionar. No livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. José sabia que Deus o estava guiando. E aqui na página 148 diz: a experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade o transformaram de uma criança mimada em um homem poderoso e corajoso. Ele entendeu que Deus estava direcionando ele. Ele aceitou esse caminho porque ele sabia que os seus defeitos de caráter havia o conduzido a esse local, mas Deus não o iria abandonar. No livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo 22, diz assim, versículo 23, melhor dizendo: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, diante de nós também é nos apresentado um caminho estreito. Quais têm sido as nossas decisões, o que temos feito com a orientação que o Senhor tem nos dado? Será que a gente tem andado em conformidade com o mundo ou temos procurado a obedecer à palavra do Senhor? José, ele aceitou esse caminho. No texto que nós lemos, fala que ele tinha acariciado os defeitos de caráter e precisava ser corrigido. E ele aceitou. O nosso caráter também tem que ser transformado, purificado pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Não existe essa história de que quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso caráter. É antes da sua vinda. Como que isso deve ser feito? No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 até o 4, fala que nós temos que tornar coparticipante da natureza divina para podermos livrar-nos da corrupção, das paixões que há no mundo, dos nossos defeitos. Isso só vai ser corrigido com a nossa natureza humana combinado com a natureza divina. Isso vai nos capacitar, irmãos. Isso vai nos capacitar. No livro Vida e Ensino, no capítulo 31, é apresentado uma viagem pelo um caminho estreito. E no início dessa viagem começa com a carroça abarrotada e os cavalos levando. Mas o caminho vai se estreitando. Chega um momento que os cavalos têm que ser desatrelados e a bagagem levada sobre eles. E vai estreitando mais ainda, ao ponto de tirar toda a bagagem. E depois os cavalos já não podem mais ir. E é continuando, é uma fileira de pessoas. E chega no momento que vai se tornando tão estreito esse caminho que até os sapatos, as meias têm que ser tirados para que possam caminhar com mais segurança. E isso é um simbolismo de sentimentos, de defeitos de caráter que precisam ser deixados e avançados, e também de coisas materiais. As pessoas estão muito se apegadas aos bens materiais. Não estão entendendo o propósito onde deve se aplicar nesses últimos dias. As pessoas querem somente usar os recursos em benefício próprio, em casas luxuosas, carros do ano, sempre tem que estar trocando, as pessoas sempre querem coisas melhores, somente para elas. E não procuram estudar o que a palavra tem apresentado, onde usar esses recursos nesses últimos dias na obra do Senhor. Um exemplo, se eu posso construir a minha casa com uma cerâmica bonita, boa, de boa qualidade, mas aí a pessoa vai lá, não, eu quero de porcelana. Entende? Às vezes quer comprar uma televisão, aí quer um cinema dentro de casa.
E assim então os pregadores vão fortalecendo essa teologia da prosperidade, incentivando o povo de Deus a entrar por esse caminho. Mas a palavra de Deus fala que o caminho é estreito. O maior perigo não é a falta de recursos no meio do povo de Deus, mas é o acúmulo de propriedades. Isso está escrito no capítulo 30 de Conselho sobre Mordomia. E outro texto no mesmo livro, capítulo 7, diz que há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar o nosso tesouro, no celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás para fortalecer a sua obra. Forte, não é verdade? E também no livro Primeiros Escritos, página 66, diz: sacrificai tudo a Deus, coloque no altar o eu, a propriedade e tudo mais. Sabe o que ela está querendo dizer com esse texto, meus irmãos? Que temos que compreender o tempo que vivemos e como devemos utilizar os nossos recursos nesses últimos dias. Não podemos sair aí utilizando os recursos ao nosso bel prazer, segundo o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, Jeremias, capítulo 17. Porque há tão pouco desejo de investir nas coisas do céu, seja com missionários, seja na obra de publicação, seja comprar um local onde você possa construir uma casa segundo as orientações do Senhor para esses dias. Porque há tão pouco interesse nisso. É porque o mundo prega que você precisa ter as coisas aqui neste mundo. E aí há o perigo. Muitos dizem que temos que ser sonhador como José. Será se José ele sonhava em traçar todo o caminho que ele teve que percorrer, ser vendido como escravo, afastado do seu lar? Quem deu o sonho para José? Foi Deus. Deus que guiou ele para futuramente a glória dele ser revelada ali no Egito para um povo que não conhecia. Então veja que Deus deu o sonho e José simplesmente percorreu esse caminho. Ele não queria ter trilhado esse caminho. Os defeitos de caráter dele precisavam ser corrigidos. Os nossos também precisam ser corrigidos até a volta do Senhor. No capítulo 22 do livro de Mateus, ali está a parábola das bodas, né? Um pai, um rei que celebra a boda dos seus filhos e ele convida vários convidados e no final da parábola fala que ele entra nessa festa para ver os convidados. E ali há um homem que está sem a veste nupcial. E ele fala: amigo, cadê a tua veste nupcial? E ele fica mudo. Então o rei dá a ordem para os seus servos e joga aquele servo fora, onde há ranger de dentes. Sabe o que representa a veste nupcial? O caráter. O nosso caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. Estas vestes nupcial é a justiça de Cristo nos cobrindo. Olha que coisa maravilhosa, nos santificando, nos purificando. E esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Deus nos abençoe. No próximo estudo, vamos ver a revelação da glória de Deus através do seu servo. Muitos falam que Deus não utiliza os seres humanos para revelar sua glória. Se for assim, meus irmãos, a gente nega as Escrituras. Dou somente um exemplo de Paulo, quando Deus se manifestou a Ananias, isso o Senhor disse para Ananias: esse é o meu servo, é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele ainda assim, Ele prefere nos usar para que o seu nome possa ser glorificado. O testemunho de Jesus para o mundo. Deus abençoe.